Região controle exclude. Temos aqui um do inserir. Esse do inserir aqui serve para nós inserirmos a nota fiscal no banco de dados, tá? Então, primeiramente nós chamamos aqui o do inserir da janela Pi, né? Vai fazer alguns procedimentos para verificar se a janela está em modo de edição, de inserção e tudo mais. Você pode depois verificar o que ele faz no do inserir da janela de cima, tá bom? Daí, se retornou tudo certinho aqui, eu configuro a NFE. Configura a NFE é aquele método que nós vimos aqui anteriormente, que está na parte infra, tá? Então, no inserir, eu chamo esse configura NFE aí, tá bom? Sempre configuro ele. Daí, pego o número da NFE, ó, NFE DTO, TNFE número controller.consulta DTO. Eles consulta DTO aqui, eu não passo parâmetro, ó. Vamos ver como é que ele está implementado. Veja o controller aqui. Tem aquelas units padrões, NFE número DTO, as units do Mormont. E eu tenho aqui a minha função consulta DTO retornando um NFE número, tá? Crio o meu modelo colocando apenas NFE número, instancio o meu cliente, instancio o retorno aqui, ó, tá? E eu vou recuperar o registro cujo ID é 1. Por que isso? Porque na NFE número eu sempre tenho apenas um registro, tá? Isso para minha lógica aqui, né? Eu estou imaginando que eu tenho apenas uma série, ok? Caso você trabalhe com outras séries, aí você tem que levar em consideração aqui também a série da nota fiscal. Você vai ter mais do que um registro nessa tabela, tá? Aí você implementa da forma que você achar mais indicado de acordo com a sua necessidade, tá? Depois que esse número retorna aqui, ó, ele ainda não é o que eu vou usar. Ele já foi utilizado anteriormente. Então eu incremento esse número, atualizo o meu banco e aí sim aqui eu retorno esse número agora incrementado, tá bom? É bom que você realize testes aqui com duas máquinas ao mesmo tempo para verificar se os usuários eles estão recebendo números diferentes, tá? Muito bem, então tá aí. É assim que eu pego o meu número do banco de dados. Peguei esse número aqui, eu vou montar a minha chave, tá? A minha chave de acesso. Ela é montada com a data, né? Ela vai ser montada com o número de série, o número da NFE, o código numérico, aí aqui, ó, a chave de acesso. Na verdade aqui eu estou carregando todos esses edits, né? E a chave de acesso eu estou montando aqui, ó, tá? Como é que eu monto então a chave de acesso? Eu pego a UF da empresa, pego o ano da data de emissão, o mês da data de emissão, o CNPJ da empresa que está na seção, o modelo da nota que é 55, a série, o número, um indicador, né, que eu não me recordo agora o que é esse indicador, tá? Mas tem lá, quando você verifica no manual da nota fiscal eletrônica, tem lá como você monta a chave de acesso, tá? E finalmente o código numérico, ok? Daí eu passo o módulo 11 nessa chave de acesso para verificar qual é o dígito dela, perfeito? Então eu vou ter a chave de acesso e vou ter o dígito da chave de acesso, tá? E aqui, ó, na chave de acesso, né, agora eu atualizo colocando tanto o código dela, né, como o dígito verificador. Eu concateno aqui a informação da chave com o dígito verificador, tá? E ponho isso dentro do edit chave acesso. Daí eu clico no botão salvar, tá? E logo depois eu já clico no botão alterar, tá? Então eu já salvo essa nota no banco, ela já fica lá armazenada, e eu clico no botão alterar e o usuário agora entra em modo de edição, tá? Quando eu clico nesse botão salvar, eu venho aqui para o método do salvar, tá? Ele verifica então se a janela está em modo de edição, verifica se tem o número da nota, tá? E atualiza os totais. Daí ele vai lá na janela de cima e realiza alguns procedimentos do salvar na janela de cima, que você pode ver quais são. E se deu tudo certo lá, ele entra aqui então nesse corpo de procedimento, if result, né, que é esse daqui, ó, tá? Então se está tudo ok, ele verifica se o objeto DTO já está instanciado. Se não estiver, ele instancia o objeto, tá? Daí ele configura todo o objeto de cabeçalho, ó, passa o ID da empresa, o ID do cliente, da tributação fiscal, a UF, código numérico, natureza da operação, enfim, todos os dados de cabeçalho ele vai passando aqui para o objeto DTO, tá?
Depois disso, ele verifica se a janela está em modo de edição. Por quê? A nota só fica em modo de inserção no início para pegar o seu número. Logo depois ela fica sempre em modo de edição. Então no momento que eu clico aqui, ó, no do inserir, que é o botão F2, ele configura a chave, configura NFE, configura a chave, clica no botão salvar. Depois que ele clica no botão salvar, ele vem aqui, tá? Realiza essas verificações, né? Se tiver alguma coisa errada ele informa aí para o usuário. Daí ele carrega todos os dados de cabeçalho, aqueles que são possíveis, né? Vai carregar basicamente apenas isso aqui, ó, que foi o que nós configuramos até então, de forma automática, né? Daí ele chega até aqui, quando eu clico no botão salvar pela primeira vez, né? Cliquei no botão inserir, ele faz tudo aquilo automático para gerar a chave de acesso. Clica no botão salvar e ele vem até aqui então. E nesse if a tela ainda não está em modo de edição, ele pula tudo isso aqui, ó. Pula todo esse trecho. E aí ele verifica se eu estou inserindo. E de fato eu estou inserindo. Ele vai lá no banco e insere o objeto DTO, tá? Daí ele retorna, né, depois que ele insere, que é no botão salvar. Ele clica então no botão alterar. Então é como se o usuário tivesse clicado agora no F3 ou pressionado F3, né? Clicado no botão alterar ou pressionado F3. Ele agora entra em modo de edição e a nota fica sendo exibida lá em modo de edição para o usuário. O usuário nem percebe que já foi inserido nada no banco ou alguma coisa no banco, tá? Mas como nós precisamos armazenar previamente esses dados no banco, nós fazemos dessa maneira, tá bom? Perfeito, é assim que funciona o meu inserir. O meu editar. Então o usuário clicou lá no botão alterar. E aí o que é que ele faz? Ele faz algumas verificações na janela de cima. Aí ele configura de novo a NFE, põe o status da tela pré-editando, pega o sequencial do item e coloca o foco no edit ID operação fiscal, tá? Do excluir, como é que ele faz? Ele chama o método excluir do NFE cabeçalho controller passando o ID do registro selecionado. Esse ID do registro selecionado é uma função, é um método que retorna o ID que está selecionado na grid principal, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse método exclui da nossa NFE cabeçalho controller. Não é permitido, tá? Nós não permitimos que o usuário exclua uma NFE. Então é isso que vai aparecer para o usuário, tá? Retornando aqui então, chegamos no método do salvar, né? Aí sim, ele faz novamente essas verificações. Ele novamente informa todos os dados de cabeçalho para o objeto DTO. E aí se tiver em modo de edição, né, nesse momento agora vai estar em modo de edição, porque o usuário ele já clicou em inserir, está em modo de edição. Quando ele clicar no botão salvar, ele mesmo clicando no botão salvar, né, porque anteriormente aqui foi o próprio sistema que clicou no botão salvar, né, o sistema ele ativou o botão salvar e depois o botão alterar, tá? Agora quando o usuário já está em modo de edição, que ele mesmo clica no botão salvar, aí sim eu entro nesse trecho de código aqui, ó. Aqui, tá? Nesse trecho de código aqui, eu atribuo o ID do objeto APK da NFE cabeçalho. Daí eu vou atribuindo os demais itens dos objetos que estão vinculados ao objeto principal. Tem uns comentários aqui para você não se perder. Então, os dados de destinatário, eu pego os dados de destinatário dos edits e vou colocando no NFE destinatário DTO vinculado ao objeto principal, tá? Quando eu chego aqui na minha NFE detalhe, eu vou navegar agora pelo cliente dataset, pelo client dataset dessa NFE detalhe, tá? Então, enquanto não chegar no final desse client dataset, eu instancio um objeto NFE detalhe. Pego o ID do registro selecionado e ponho no ID do NFE cabeçalho. Eu vinculei o detalhe ao cabeçalho aqui agora, tá? Se o campo persist for I, no PK eu ponho 0, porque é um registro novo. Se não, eu pego o ID que está devidamente inserido no meu cliente dataset. Lembra que no meu cliente dataset eu tenho os IDs, né? E esses IDs eles são inseridos automaticamente quando eu recupero esses dados do banco de dados. Pego esse ID e ponho no PK, tá? Daí eu pego os demais itens e vou populando aqui o meu objeto, tá?
Faço a mesma coisa com o imposto ICMS, faço com o imposto ISS, né, sendo que esses dados aqui eles estão vinculados ao detalhe. Faço com o IPI, faço com o II, faço com o PIS, com o COFINS, né? Entro na declaração de importação e vou fazendo a mesma coisa, enfim, vou navegando por todos os clientes datasets, tá? E vou inserindo esses dados nos objetos. Lá no final, depois que eu passo por todos os itens de detalhe, tudo isso aqui é de detalhe ainda, ó, até aqui, ó. Deixa eu ver. Até aqui, armamento, pronto. Até aqui assim, são dados de detalhe, tá? Cheguei aqui, eu entro nos dados de documentos referenciados. Daí eu informo os dados da nota fiscal referenciada, NF1 é referenciada, produtor rural, CTE e cupons fiscais. Informo os dados de entrega, informo os dados de retirada, entro nos dados de transporte, aí transporte tem alguns objetos vinculados a ele, entro no grupo de cobrança, onde eu tenho a fatura e as duplicatas, e lá no finalzinho, como agora for o usuário que clicou no botão salvar, ele está em modo de edição, eu vou chamar o método altera, né, do meu NFE cabeçalho controller. Você vai ver que isso daqui está funcionando, né? Mas tem umas casquinhas de banana aqui, tá? Essa não é a melhor forma, né? A forma mais interessante de se trabalhar, tá? Foi feito dessa maneira, mas pode ser melhorado, ok? Por exemplo, né? Nós temos aqui o nosso detalhe, tá? E vinculado ao detalhe nós temos os dados de ICMS, né? Para facilitar a nossa vida, nós utilizamos um cliente dataset, tá? Então nós carregamos os dados de ICMS nesse cliente dataset, tá? E os objetos visuais, né, os componentes visuais que estão apresentando os dados de ICMS para o usuário são DB edits, tá? A relação entre NFE detalhe e imposto ICMS é de 1 para 1, tá? Mas essa estrutura aqui dá a entender que a relação é de 1 para muitos, né? Porque eu estou navegando dentro de um cliente dataset aqui, ó, tá? Então esse código acaba ficando um pouco confuso. Se você não compreender de fato as especificações, você vai compreender que aqui, para um detalhe, eu posso ter vários impostos ICMS. E não é assim, tá? Para um detalhe, eu tenho um imposto ICMS, tá? Então, como é que eu poderia melhorar isso daqui? Já com o próprio cliente dataset, eu posso melhorar isso daqui. No lugar de utilizar um locate, né, que dá a entender que eu estou buscando por vários registros, eu apenas verifico se já tem um registro, tá? Sendo que, no caso de uma nota fiscal, né, o detalhe sempre vai ter um ICMS ali vinculado. Ou será que no lugar do ICMS ele pode ter um ISS? Ah, se puder, então, beleza. Talvez ele não tenha um ICMS vinculado. Mas caso ele não tenha, você apenas verifica se esse cliente dataset está vazio. Se não tiver, você pega o primeiro índice dele, pega o primeiro registro. Tranquilo? Então, de repente, aqui não precisa desse locate, tá? São coisas que você vai analisando e vai melhorando esse código, né? Melhor ainda, se você não utilizasse os componentes DBAware, né, esses componentes DBEdit, e trabalhasse diretamente com os binds, né? Aí você trabalha com essas vinculações dinâmicas e o código do sistema vai ficar bem mais inteligente. Mas isso já é uma tecnologia mais recente, né, que nós vamos abordar em futuras versões do ERP, tá? Não nessa versão aqui, tá? Um outro detalhe, né, é que quando eu carrego esses dados, né, digamos que eu entrei em modo de edição, tá? E quando eu entro em modo de edição, né, eu faço uma consulta naquele objeto. Eu trouxe um objeto de cabeçalho e junto desse objeto de cabeçalho eu trouxe todos os seus objetos filhos. Objeto de detalhe, destinatário. Dentro do detalhe eu trouxe todos os objetos vinculados a eles, né? Só que aqui, no momento de salvar, no lugar de eu aproveitar aqueles objetos que eu já trouxe, eu estou criando outro objeto de detalhe, né? Então, mais inteligente seria se eu arrumasse uma forma de utilizar os objetos que eu já tenho, que eu já recuperei, tá? E fosse fazendo uma sincronização entre esses objetos que estão na memória, né, o objeto principal e os seus filhos, sejam eles objetos simples ou listas, com os componentes visuais, tá? No meu caso aqui, eu crio
um objeto de detalhe novamente, tá? E eu vou carregando tudo de novo nesse objeto de detalhe, tá? E se houvesse uma maneira de eu apenas sincronizar esses dados, tá? Qual é a melhor forma de eu fazer isso? Então isso vai ficar para você pesquisar, tá bom? Para você analisar qual a melhor maneira de você evoluir esse código. Ele funciona da forma que está aqui, muito embora tenha algumas casquinhas de banana aqui, né? Quando você começar a utilizar a aplicação, você vai ver que tem alguns bugs aqui nesse código, né? Provavelmente bugs relacionados a esse esquema do ID e do PK, que eu vou explicar posteriormente como é que é esse esquema do ID e do PK, tá? Mas quando você achar um bug, né, não está funcionando da forma como deveria, aí você vai se aprofundando nesse esquema do ID e do PK, que você vai corrigir a maioria deles, se não todos, tá bom? Perfeito, então é assim que funciona o meu método salvar, né? Eu pego todos os dados que estão nos meus datasets, que estão nos meus edits, pego esses dados, jogo no meu NFE cabeçalho e nos seus objetos e listas vinculados, e eu pego esse NFE cabeçalho, e mando para o método altera que está no meu NFE cabeçalho controller, tá? Na próxima videoaula nós vamos analisar os métodos insere e altera dentro desse controller aqui.